Assalamu alaikum, aqui quem fala é Gabriel Meirelles, missionário no Chad, um país que fica no norte da África. E hoje eu vou falar pra vocês como eu vim parar aqui no Chad. Então se você quiser saber, fica comigo aí no vídeo. Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar sobre a diferença de duas palavras que eu acho que vão ser importantes para falar sobre esse assunto, sobre como eu vim para o Chad. Que as duas palavras são direcionamento e chamado. Eu acredito que elas são diferentes. E para mim, eu tenho um direcionamento de Deus para vir aqui para o Chad. Eu não tenho um chamado para o Chad. O chamado, eu acredito que é para todo cristão. Todo cristão deve ir às nações, compartilhar do amor de Deus, ser testemunha de Jesus aonde estiver, não importa aonde for. E isso não é só para o missionário, isso é um chamado para todos os cristãos. E eu acredito que algumas pessoas têm alguns direcionamentos específicos para poder ir falar do amor de Deus nesses lugares. Assim como eu tive. A minha experiência, eu tive a convicção que Deus me direcionou para vir para o Chad. Mas o direcionamento ele pode ser temporário, ele pode ser diferente a cada momento. Então no momento Deus me direcionou para vir aqui para o Chad falar de Deus para as pessoas aqui nesse país. Talvez daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, esse direcionamento pode mudar e por isso que a gente tem que estar bem sensível a ouvir a voz de Deus para saber onde Deus quer que a gente vá. Então o chamado é para todos. Se você conhece Jesus, você tem a missão de falar do amor de Deus aonde você estiver, se é na sua cidade, se é na sua região ou para onde Deus te mandar até os confins da terra. E o direcionamento que Deus me deu para vir para o Chad, comecei a procurar escolas de missões alguns anos atrás. Eu comecei a procurar algumas escolas de missões aqui na África. Eu procurei vários países, várias organizações e eu comecei a conhecer vários países que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E o Chad era um deles. E eu pensava que eu era bom em geografia, mas eu nem conhecia o Chad. E eu comecei a ver um monte de país, um monte de ministério aqui, mas na época todas as portas foram fechadas. Quem quiser saber mais do meu testemunho, eu compartilho num outro vídeo aqui no canal. E na época foi quando eu ouvi falar do Chad. Eu vi uma lista de países. Eu conheci o Chad, mas eu não procurei a fundo sobre como que era o país, o que tinha realmente, como ele era, mas eu conheci pelo nome. E daí, passaram alguns dias, eu estava fazendo um curso chamado Perspectivas, que é um curso de missões, aliás, muito bom. Quem quiser saber, procure no site deles, saiba, participe, é muito bom mesmo para falar sobre missões. E nesse curso de perspectivas, na primeira aula que a gente teve aula com o pastor Jeremias Pereira, o pastor da Oitava Presbiteriana de BH, e ele encorajou a todos ali que estavam assistindo, a adotar países para orar. Quando a gente orasse por esses países, a gente não ia saber como orar, né? Mas que a gente ia pedir para Deus para saber como orar por esse país, orar pelos missionários, pelos povos não alcançados. E ele encorajou a gente que a gente ia ouvir testemunhos de pessoas que iam voltar desses países, de missionários que iam voltar desses países, iam compartilhar coisas, testemunhos, respostas das nossas orações. E eu fiquei muito empolgado com isso e resolvi adotar 3 países. O primeiro país que eu adotei foi a Índia, que eu já tinha tido alguns sonhos com a Índia, então eu quis orar por ela. Eu não gostaria de ir para a Índia naquele momento, mas eu falei, vou orar, porque eu já tive muitos sonhos com a Índia, eu vou orar pela Índia. O segundo país que eu adotei foi a Síria, por causa da guerra. Eu queria orar por aquele povo que estava sofrendo, para a guerra ser um instrumento de Deus para poder abrir o coração das pessoas. E o terceiro país que eu resolvi adotar foi o Chad. Eu não sabia nada desse país e quem sabe um dia eu ia conhecer um missionário desse país e ouvir testemunhos desse país. Então eu resolvi adotar esses 3 países, comecei a orar todos os dias e foi muito interessante esse momento que eu tinha com Deus intercedendo por esses países, foi muito gostoso. Mas passaram alguns meses, eu acredito que 3 meses passaram, e Deus testificou no meu coração. Foi um momento muito marcante mesmo. Eu estava num culto na Jocum, em Kona, quando Deus realmente colocou no meu coração: Gabriel, você não está só orando pelo Chad só por orar, mas eu quero que você vá para esse país, eu quero que você seja testemunha nesse país e faça a diferença ali. E aquele dia foi muito marcante mesmo, porque eu tive a convicção de que Deus estava falando comigo
e que era para eu ir para lá, e eu falei, Deus, eu não conheço nada desse país. Eu comecei a procurar no Google várias coisas, ver como que realmente era o país. Eu tinha adotado, mas eu não sabia direito como que era o país, mas eu comecei a procurar a fundo e Deus realmente naquele dia me deu a convicção de que era para vir para cá. Então, eu gostaria de compartilhar essa história com vocês, para realmente diferenciar essas duas palavras, direcionamento e chamado. Direcionamento, ele pode ser específico. Eu tive um direcionamento específico para um país, para o Chad. Por um tempo, talvez ele mude de alguns meses para cá, alguns anos para cá. E chamado é para todo cristão. Se você conhece Jesus, você tem a missão de falar do amor dele, falar de Jesus, pregar o evangelho aonde você estiver. E a outra coisa que eu gostaria de falar é que a minha experiência foi pessoal. Cada pessoa tem que ter uma experiência pessoal. Às vezes pode ser parecida a experiência, mas não fique ligado nessa experiência que eu compartilhei com você. Talvez Deus quer falar com você de uma forma especial, específica. Busque ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus para sua vida. Às vezes ele não tem um direcionamento específico, como eu tive, mas ele apenas dá uma missão para a gente ir às nações e pregar o evangelho. Aonde você estiver, pregue o evangelho e fale do amor de Deus. Então é esse vídeo que eu gostaria de falar com vocês, encorajar vocês a buscar realmente, a ouvir a voz de Deus para saber realmente esse direcionamento específico. E se não tiver, vá, fale do amor de Deus aonde você estiver. E é isso aí, espero ter encorajado vocês. Halás! E que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau!